Olá, meus amigos! Sejam bem-vindos a mais um episódio da nossa Pode Mais Reino. Pode Mais, o reino sempre pode mais. Na verdade, o Pode Mais Reino tem um detalhe ali, que tem um sinal da cruz, né? A parte horizontal, que ele chama na teologia do patíbulo, que é a parte de sinal de menos na matemática. Então, antes de Jesus ir para o Gólgota, ele carregou só o patíbulo, que é a parte horizontal, que é o sinal de menos. E quando ele chegou no Gólgota, aí colocaram a parte vertical, que se tornou sinal de mais. Então a nossa vida antes da cruz era menos acesso, menos perdão, menos graça. Mas após a cruz, a nossa vida se tornou mais. Por isso que o reino pode mais. Uau! Deus é bom. Que isso! E hoje eu não estou só. Eu estou no jardim. Oh my God. Prepara-te. Pela primeira vez, foi difícil, hein, gente? Convencer ela, mas Deus fez um milagre. Glória. Minha dignatária esposa, Keila, palmas para ela. Aê! Meu Deus. Amém. Gente, prazer extraordinário estar aqui. Vai, minha filha, se Ah, apresente. o prazer é meu. Está ao seu lado sempre. Uau, my Coisa God. linda. Lindos. Amém. E Senhor Deus é bom. tão bom que me deu uma irmãzona, gente boa também. Minha Tia xará. Keila, xará. Aê! Dose dupla hoje. Muito bom. E Deus, para completar o jardim, Deus agregou algo extraordinário na minha vida. Aqui, Marisa Santos, meu Deus. Eita, Palma pra glória! Marisa também. Aê! Honra! O Senhor é bom. Gente, Coisa que linda. prazer estar com vocês. Marisa, tia Keila, uma honra. Esqueci, o Danilo e o Josi também estão aqui. Tem os Obrigado, filhos Verdade. que se é isso aí, vieram. verdade. Estão nos bastidores. E eu estou muito feliz e, assim, sempre quis falar para mulheres. Na verdade, eu percebo que poucos pastores e pregadores, eles se preparam para ter uma mensagem exclusiva para as mulheres. Nós, homens e mulheres, temos duas missões. A primeira missão do homem é amar a mulher. E a primeira missão da mulher é submeter o homem. É. Quando um homem se submete a uma mulher, ele perde seu governo. Yes. Quando ele se submete, ele sai do seu governo e ele perde a sua autoridade. Verdade. Toda mulher que faz com que o homem se submeta a ela, ela está arrancando dele o seu sacerdócio. É. Verdade. Não tem como ele exercer a sua Não. missão. Então, eu percebo que Paulo diz, marido, amai vossas mulheres. A missão do marido não é submeter, é amar. Uhum. O amor é uma semente e a submissão é uma colheita. Uau. Amém. A mulher só entrega a colheita quando o homem planta a semente do amor. Se ele não semear a semente do amor, ele não vai colher a submissão. E tinha aquele, durante muitos anos eu percebi que essa questão de submissão para as mulheres se tornou meio que obrigatório. A mulher se torna um capacho, e não é. A submissão nada mais é que a mulher assumir a sua missão, Uhum. assumir o seu É. posto. Ela não se sente rebaixada por ser submissa. Ela só entendeu, eu estou na minha missão, eu estou cumprindo uma missão. Por que eu falo isso? Porque lá no Éden, quando Deus formou o homem, e Deus viu que o homem estava só, a Bíblia diz que Deus tirou da costela do homem um osso. Deus é rico, porque ele tira um pedaço, mas quando ele trouxe algo inteiro. Tudo que Deus traz para você não é para te dividir, é para te completar. Uau, isso aí. Entende? Tudo que Deus traz para perto de você nunca é para te dividir, é para te completar. Então Verdade. Deus tirou algo de dentro para completar ele por fora. Só que Deus colocou autoridade sobre Adão, disse para ele assim, ó, ser frutífero e multiplicar. E o primeiro mandamento que Deus estabeleceu para o homem foi ser frutífero e multiplicar. Por que frutífero e multiplicar? Primeiro, Deus nunca vai fazer você ser frutífero sem antes colocar semente dentro de você. É verdade. Todas as vezes que ele te delega para ser frutífero é porque existem sementes aí dentro. Então ele diz, ser frutífero e multiplicai. As pessoas querem multiplicar aquilo que elas não frutificaram. A primeira missão está no frutificar e depois multiplicar. Você só pode multiplicar aquilo que você frutificou. E aí Deus colocou Adão dentro do jardim e aí a missão dos dois era frutificar, multiplicar. Frutificar, multiplicar. Quando Adão e Eva se perderam, que eu acho engraçado, que quando a Eva deu ouvido à voz do intruso, ela parou de ouvir a voz do governo. Verdade. Porque toda vez que você cede à tentação, você se torna um tentador. Verdade. Quando ela pegou do fruto que ela comeu, o texto diz que ela levou Adão. E eu gosto até de brincar que quando ela trouxe o fruto, ela estava fazendo o papel do homem. Porque o papel do provedor não era dela. O papel do provedor era dele. Sim. Só que aí depois eu descobri que só existe um provedor, é Deus. O homem é o mantenedor. Uau. Isso Então, aí. ele está dentro de um jardim. Então, quando você troca as suas funções, você perde seu destino. Quando a Eva trouxe do fruto que Adão comeu, o texto diz que os olhos dele se abriram. Então, peraí, eles eram cegos? Não. Porque todo homem tem 4 olhos. 2 de dentro e 2 de fora. Uhum. Quando Adão e Eva comeu do fruto, os de dentro se fecharam e os de fora se abriram. Porque eles viram que estavam nu, correu e se escondeu. E Deus é tão rico
que quando Deus volta para o jardim, Deus não chama por Eva. Deus procurou Adão. Por que Deus vai começar em Adão? Porque toda restauração Deus começa primeiro pelo sacerdócio. Nós estávamos falando isso dentro do carro. Dentro do carro. Verdade. É Porque verdade. se o sacerdócio, que é o homem, perdeu o seu governo, ele corrompe toda a sua casa. A sua casa perece por causa do sacerdócio. E hoje as famílias estão se perdendo por quê? Não é por causa de homem, é por causa do sacerdócio. Às vezes a mulher tem um marido, mas não tem um sacerdote. É forte. É. Ela tem um marido, mas ela não tem um sacerdote. Entende? Ela tem um esposo, mas ela não tem um sacerdote. Porque o sacerdote é o que direciona. O sacerdote é o que ilumina. O sacerdote é o que dá luz, é o que dá visibilidade. É o que introduz, é o que direciona, é o que traz. É o que atrai os céus. Então, eu começo a perceber que quando a Eva come do fruto, automaticamente ela estava desobedecendo. Ela quebrou um princípio. E toda vez que você quebra um princípio, o princípio também te quebra. Te quebra. A Bíblia não começa falando de promessa, a Bíblia começa falando de princípio. Princípio. No princípio. Entende? Então, antes de você viver a promessa, você precisa viver o princípio. Princípio. É forte. Entende? Não existe promessa sem princípio. Quem quer viver promessa precisa passar pelo princípio. O caminho do princípio te habilita para você viver as promessas. Então, uma casa sem sacerdote, ela perece. Por exemplo, a Bíblia fala da história. Jesus contou uma história sobre a mulher de Ló. E a única vez Jesus falou assim, ó, olhar para a mulher de Ló. Tanta mulher top na Bíblia, né? Abigail, Ana, Esté, mais quem, gente? Nossa, Maria. Rebeca. Maria, Rebeca, Sara, Joquebede. Joquemai. Meu Deus. Tanta mulher top. Verdade. Mas Jesus vira e fala, não, olhar para a mulher de Ló. Peraí, Senhor. Não tô te entendendo. Tanta mulher top, por que o Senhor mandou olhar para a mulher de Ló? Porque quando Deus mandou Ló e a sua família sair da cidade, Deus só estabeleceu uma regra. Não olhe para Não trás. olhe para trás. E exatamente a regra que Deus estabeleceu Ela foi quebrou. É isso aí. Por quê? Toda vez que você olha para trás, você paralisa os seus passos. Não permita que o seu passado te paralise. Ela olhou para trás e deixou aquilo que estava na frente. Porque tudo que Deus tem para você não é o que está atrás. Verdade. Tudo que Deus tem para você é o que está na frente. Adiante. É adiante. Por isso Paulo disse, esquecendo das coisas que para trás ficam. Ela olhou para trás e nunca mais conseguiu olhar para frente. E talvez nessa dia Deus está te dando a oportunidade para olhar para frente, para nunca mais querer olhar para trás. Amém. Não permita que o seu passado te paralise. Uma movimentação errada pode te paralisar para sempre. Alguém me perguntou, tia Keila, por que Ló não voltou para buscar a mulher dele? E eu respondi, porque é muito difícil carregar a estátua. Uau. Uau. E é mesmo. Verdade. Pesado. Verdade. Uma estátua pesa. É verdade. Meu Deus. Voltar lá atrás para carregar uma estátua ia ficar pesado para ele. A jornada dele ia ficar mais difícil. Verdade. Então Jesus está dando alguns exemplos sobre a mulher de Ló, porque muitas pessoas não conseguem alcançar o destino porque está presa ainda ao passado. E se ele voltasse, ele olharia para trás. Exatamente. Outra, se ele voltasse, ele ia olhar para trás. Aí ele viraria também. Ele se viraria uma estátua de sal. E no Novo Testamento, Jesus falou, vocês são sal, mas não estátua. Verdade. Por quê? Sal da terra. É o sal da terra. Eu estou te dando uma Verdade. movimentação. Eu não Diferença. quero que você seja um sal parado. Isso Eu quero que mesmo. você seja um sal em movimento. Aonde for. É isso aí. Encerrando a minha fala, uma coisa extraordinária que eu vejo sobre a questão de homem e mulher. Vocês já perceberam que homem morre por causa de mulher? Ele fala assim, ó, se você não terminar, se você acabar comigo, você também não vai ter com mais ninguém. Se você não viver comigo, você não vive com mais ninguém. Homem tem esse lado. Por que o homem tem essa feição com mulher? Cara, a mulher morreu hoje. No Esse velório, o cara domínio, já... né? Um Como é? domínio. Sim, o cara morreu hoje. No velório, o cara já tá chorando, tipo assim, Pera aí, onde eu vou tirar? querendo consolo. Oh. Por que o homem tem esse negócio? Porque quando Deus formou o homem, ele tirou de dentro do homem. E fechou com carne. E ficou um vazio dentro de nós. Essa parte, para ser preenchida, Deus colocou o papel na mulher. A mulher que preenche esse vazio. Por isso que o homem tem essa afeição com mulher, essa coisa. Tem que ter, tem que ter. Agora já percebeu que mulher não morre por causa de homem? Por que o homem é louco por mulher, mas a mulher não é louco por homem? Porque a mulher saiu de dentro do homem. Mas o homem não saiu de dentro dela. Por isso que o homem não vive sem a mulher, mas a mulher consegue viver sem o homem. O marido morre, tem mulher que fica sem... Tranquilamente. Agora, se a mulher morreu, tem gente que não aguenta passar um mês. Agora, engraçado. Por quê? A mulher saiu de dentro do homem. A mulher não morre pelo marido, mas ela morre pelos filhos. Isso Sim. Porque a mulher saiu de dentro do homem e os filhos Dentro. Uau. Mulher gera, isso é né? forte. Olha saem aí. de dentro das Nossa, mulheres. isso é Oh, meu forte. Deus. Entende? Então, essa sai de dentro de Deus tirou a Eva de dentro do Adão. Ó, Deus tirou Adão de dentro dele, O que gerou, né? tirou a Eva de dentro do Adão Gerou. e tirou os filhos de dentro de Eva. Gerou.
Porque tudo que Deus começa é de dentro Verdade. Uau. para fora. Forte. A missão do reino não é de fora para dentro. É. Por isso que a Bíblia diz que Eliabe tinha aparência de rei, mas não tinha um coração de rei. Sim. Davi não tinha aparência de rei, mas tinha um coração de rei. Porque Deus não te estabelece pela sua aparência. Ele te estabelece pelo seu coração. Sim. Porque o coração não é uma porta, o coração é uma chave. Verdade. Por isso que vai ter lugares que muita gente vai querer chegar e não vai chegar. Porque ele tem aparência, mas não tem um coração. E Deus vê o O coração. coração. Foi isso aí que ele falou É com isso A Samuel. aí. essência, né? Você tá olhando pro lado de Essência. fora. E o Essência. segredo é o que tá do lado de dentro. É o que tá do E aí encerra minha fala dizendo a vocês que isso é tão rico que quando Deus formou o homem, ele colocou no homem o sêmen. 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 A semente. E mais, o homem nos dá o sêmen e nós devolvemos o quê? O filho. O filho, o fruto, a O colheita. fruto. Sim, sim, sim. O homem dá o alimento e nós fazemos o quê? A A refeição. refeição. Forte. É Olha a Verdade. multiplicação. Casa, né? Casa, boa, muito, boa. Muito. O homem tem um sêmen e a mulher tem o útero. O útero é terra, é o recipiente. Isso aí. A semente só pode ser germinada quando ela é colocada no vaso. O homem tem um sêmen de semente. A mulher tem o útero de terra. Por isso que semente com semente não gera. É isso aí. Verdade. Por isso que terra com terra não... Propósito. Propósito. Que Deus colocou a semente no homem e colocou a terra na mulher. Meu Deus. E é tão rico isso que o homem é o propósito de Deus. E a mulher é o desejo do homem. A mulher só deixa de ser desejo quando ela se casa. Porque ela deixa de ser o desejo e passa a ser um propósito. Mas o homem é o propósito de Deus e a mulher é o desejo do homem. Por isso que toda vez que o inimigo quer destruir o propósito, ele usa o quê? A mulher. A O mulher. desejo. Desejo. Por quê? Quem reinava era Acabe, mas quem perseguiu Elias? Meu Deus. Jezabel, Uau, mulher. uau. Quem matou Sansão não foi os filisteus. Quem armou tudo para Sansão foi Dalila. Dalila. Você tá aí? Quem preparou tudo para acabar com a vida de José não foi Potifar, foi a mulher do Potifar. É. Quando Satanás entrou no jardim, ele não foi até Adão, foi até em Eva. Então, quando o faraó mandou matar os meninos, ele não mandou os guardas, mandou as mulheres parteiras. Sim. Por quê? Por que, o Satanás está usando a mulher para destruir o homem? Porque o homem é o propósito, a mulher é o desejo. Então, toda vez que o inimigo quer destruir o propósito, ele usa o desejo. Por quê? É mais fácil nós inclinarmos para o nosso desejo do que estabelecer o nosso propósito. Verdade. Então, quando o inimigo foi destruir o plano de Deus, ele foi até Eva. Mas quando Deus veio restaurar o propósito, Deus visita Maria. Maria. É verdade. É Deus dizendo, se através de uma mulher entrou o pecado, através de uma mulher dela. vai entrar a redenção. Uau, Glória. Se através de uma glória a Deus. mulher veio a morte, mas através de uma mulher vai vir a vida. Amém. Amém. Quando a Eva pegou do fruto e comeu do fruto, que ela pegou o fruto e colocou o fruto para dentro, ela gerou morte para fora. Mas quando Maria chegou na casa de Isabel, Isabel falou para ela, bendito É o Seja. fruto do teu é o ventre. fruto do Uau. teu ventre. Então, quando a Eva pegou o fruto e colocou para dentro, gerou morte para fora. Mas quando Maria pegou o Maria. fruto que estava dentro e colocou para fora, Deus trouxe vida Aleluia. para dentro. Aleluia. Por isso que José falou assim, ó, eu sonhei que o sol e a lua e as estrelas. Aos irmãos dele falaram o quê? Uhum. Sol, lua e estrela? Então você está querendo dizer que o sol é papai, a lua é mamãe e as estrelas são os Somos filhos? nós. É uma revelação extraordinária. É. Porque o homem é o sol e a mulher é a lua. Por isso Cheia de que fases. você não A consegue... lua. Cheia É de mulher de fase. Por isso que durante o dia vocês não conseguem olhar para o sol. Que tem dia que vocês olham para nós, marido, e falam, não tô aguentando. Jesus. Mas nós nunca falamos isso porque para olhar para a lua é agradável. Ah. Ô, glória. Já percebeu? Amém. Já percebeu que o sol todo dia nasce no mesmo horário e se põe no mesmo horário? É. A lua não. Tem dia que ela sai às 6h30, tem dia que ela Uhum. sai às 8h30. Quando ela atrasa, é coisa de mulher. A Vocês estão prontas para A sair, mas fase. falam, eu não tenho roupa. 700 vestidos. É isso 449 mesmo. par de sapato, mas não tem roupa. E outro mais. Percebe que as estrelas não estão durante o dia? As estrelas só estão durante a noite. Sim. Porque a estrela fala dos filhos. E os filhos estão perto da mãe. Sim. Por isso que quando um filho machuca, o primeiro nome que ele grita. Mãe. As estrelas. E ajude-me. outro mais. Já percebeu que o sol não entra durante a noite? Mas você vai ver a lua durante o dia. A lua está durante o Verdade. dia, mas ela não Verdade. rouba o brilho do sol. Verdade. Por quê? Por que às vezes acontece o eclipse? Porque às vezes tem alguém querendo roubar o brilho do sol. E aí, sabe o que é interessante? Por que o sol não governa a noite? Porque ele tem limite. O homem é limitado. Ele faz uma coisa de cada vez. Vocês não. Vocês conseguem fazer várias É coisas. verdade. Vocês conseguem cuidar da vida de vocês e ainda cuidar da nossa vida. Ou seja, a mulher não tem limite. Ela consegue governar a noite e também consegue parecer durante o dia. Verdade. Mas o mais extraordinário é que o sol todo dia nasce cheio e se põe cheio.
A lua não, ela tem fase. É verdade. Tem dia que vocês estão na minguante, vocês estão para baixo. É verdade. As pontinhas para baixo. Mas sabe o que eu acho lindo? É que fase não dura para sempre. Isso Verdade. mesmo. Da minguante vocês vão para a lua crescente. É quando a força de Deus começa a revigorar. Amém. Da crescente vocês vão para a lua nova. É quando as novidades de Deus se apresentam a vocês. É. E da lua nova vocês aparecem na lua cheia. É quando vocês estão É. cheios de vigor para estabelecer aquilo que Deus tem para É, vocês. verdade. Então, forte. eu tenho percebido que nesses últimos dias o feminismo tem roubado a feminilidade das mulheres. Por quê? A mulher é feminina e não feminista. Porque o feminismo veio para roubar a identidade. E quando você perde a identidade, você perde o acesso. É. Para você entrar no avião, você só precisa ter identidade, você não precisa ter beleza. O avião vai te levar em lugares altos. Só que eu aprendi que lugares altos não são acessados para quem tem beleza, e sim para quem tem identidade. Sim. O que vocês me dizem sobre isso? O feminismo, as mulheres de propósito, as mulheres que perderam o propósito, o que vocês me dizem? Você até falou sobre a submissão, né? Porque, tipo assim, a gente acaba que hoje existe uma realidade em uma cultura ativista de que a submissão é algo que diminui Uhum. a mulher. E quando ele estava falando sobre submissão, veio isso. A submissão não é para diminuir a mulher. Por mais que algumas tenham esse pensamento. Mas, pelo contrário, essa submissão, ela traz à mulher o quê? Uma honra, uma obediência a Deus. Não é diminuir, né, a feminilidade da pessoa que Deus te fez. Pelo contrário, né? Fazer você Sim. cumprir o papel, o propósito. Justamente. E aí a gente vai com lá para excelência. Salomão, quando ele fala, né, que a mulher sábia edifica sua casa e a tola Verdade. destrói com as próprias mãos, né? E a mulher é isso, nós somos isso. Se a gente está bem, a gente consegue que toda a família fique bem. Verdade. Se a gente está estressada, todo mundo na família fica estressado. A Se gente- a gente está bem, a gente tem esse todo mundo poder, pode né? estar mal, que a gente É, consegue é. levantar todo mundo. Ô, gente, não vai dar tudo certo. Agora, se você está mal, todo mundo pode estar bem, mas você consegue fazer com que todo mundo caia, porque você Verdade. fica estressada, a mulher rixosa, né? A Bíblia fala sobre isso. Então, nós temos um papel incrível de... A gente é o coração da casa, Meu né? Deus, eu falo que o homem é a cabeça, a Coração mulher da é o casa. pescoço, gente. verdade. Porque vai, Ela assim, ó, leva uma para coisa onde muito... ela quer. Verdade. Se Ao tiver perigo. sabedoria, É, né? com sabedoria. com sabedoria. Porque Isso sem aí. sabedoria vai destruir a tem casa, jeito, porque a não Bíblia tem diz jeito. isso. E Provérbios fala que se você não tem sabedoria, peça a Deus que ele dá. É ele, né? ele é o mestre. Dá com abundância. E aí foi falado sobre essa questão de identidade. Eu vejo que se a mulher não sabe a identidade dela, meu Deus, o lar vai perecer, Uhum, né? Nós temos aí a história de Mefibosete, uhum, que é maravilhosa. uhum. Ele se via como um cão morto. E Davi o chamou para honrar a amizade que tinha com o pai, né? Exato. Com Jonatas. Isso. E nós somos filhas amadas, mas como que às vezes a gente está se vendo? A gente não reconhece, não sabe quem a gente é, Sim. né? A identidade. E Né? A E identidade. essa identidade, né, dentro, principalmente do que eu trabalho, da questão da prevenção, do abuso, exploração, tá tudo interligado com a sexualidade. Isso é Uhum. muito forte. Uhum. Quando você diz de Adão e Eva que no início, no pecado, a primeira coisa que eles viram, estavam nus. O que que estava descoberto? As partes Verdade. íntimas. Uhum. Né? Tá tudo interligado com a sexualidade, saber quem somos e não ter vergonha de quem somos. Uau. Nós somos homem e mulher Uhum. e nós temos um propósito, entender esse propósito. Então, todos que nascem precisa ter essa sexualidade bem embasada, Firmada. porque a sua identidade vai estar firmada Sim. naquilo que tem o seu propósito. Então, a gente vê assim, uma geração de mulheres sem entender quem são, mas querendo tirar a masculinidade, tirar também a sua feminilidade, porque ela quer ser mais homem, Ou transferir, né? ou transferir, e isso só vai quebrando o propósito. Quando você perde a sua identidade, você se acha. Quando você encontra a sua identidade, você se encontra. A identidade, ela revela não quem você foi, não quem você vai ser, quem você é. Por que a mulher foi formada no jardim? O jardim é um lugar onde o homem ia governar. Quem ia fazer a regência com Adão era a mulher. Por isso que uma casa sem mulher perece. Que é o que aquele falou. A mulher é o coração da casa. Sim, E por isso que vocês gostam de flores, porque a mulher foi construída no jardim. forte. Mulheres gostam de flores. Mulheres que não recebem flores murcham. Oh, meu Deus. E aí, sobre identidade, no capítulo 5 de Marcos, a Bíblia fala a história de Jairo, que tinha uma filha doente.
E Jairo não levou a menina até Jesus, mas ele trouxe Jesus até a menina. Uhum. Foi. O texto diz que ele dobrou os joelhos diante de Jesus e lá na frente a filha dele ficou de pé. O que eu aprendo? Que os filhos só podem estar de pé quando os pais estiverem de joelhos. É isso aí. É isso É aí. por aí. É os pais de joelhos É que vão isso manter os aí. filhos de pé. É isso aí. Só que no mesmo capítulo aparece a mulher do fluxo de sangue, que pra mim ela é meio que uma entrona, mas não é que ela é uma entrona. Ela aproveitou a oportunidade. Sim. E o texto começa dizendo, e era uma certa mulher, e uma certa mulher. Só que quando Jesus curou ela, que ela se apresentou, Jesus olhou para ela e falou assim, ó, filha. Filha. O que Jesus está dizendo, chamando ela de filha? Porque no reino ele não conhece a sua posição, ele não conhece a sua condição, sim a sua posição. A sua condição é mulher do fluxo, mas a sua posição é de filha. Ou seja, se a filha de Jairo tinha direito de ter um pai, você É. também tem direito de ter um pai. É verdade. É. Então, Jesus estava dizendo para a mulher do fluxo o seguinte, eu estou assumindo a paternidade hoje. A sua identidade, você é filha. Eu não sou padrasto. É. Uau. sou seu Confiar, pai. né? É o É que isso nós aí. estávamos falando Eu sou sobre seu a pai. confiança no Senhor, né? Se jogaram nos braços do Senhor. Sim. Porque hoje em dia a gente está nesse ativismo. Às vezes a mulher acha que o propósito dela é o quê? Você converte, você vai para a igreja e você fala, eu tenho que fazer. O que é que eu vou fazer na igreja? Qual que é meu ministério? Fica Uhum. doida. Seu ministério começa na sua Na casa. sua casa. Gente, Ah. Débora me chama atenção. Tava lavando banheiro, todo cheio de bucha lá, tinha estudado sobre Débora e Deus falou: olha aí sua palmeira. É. Uau. É isso aí. Então, ela era juíza, Boa. sabe? O Senhor está precisando disso, que nós sejamos simples mulheres de E verdade. termos prazer de cuidar daquilo que é essencial. Ele Trazer já nossa deu, casa. né, nas É. nossas mãos Trazer o que a nós Cultura, né? precisamos. Trazer É a isso aí. cultura do reino É para isso nossa aí. casa. É isso aí. E estabelecer isso na nossa casa, esse princípio, esse valor do reino. E hoje em dia os filhos Uhum. precisam muito dessa mãe que tenha esse tempo, né? E que tenha esse desejo e esse amor, essa gratidão de servir à mesa, de estar à mesa, né? Você fala muito, né, Jacques, Sim, da da mesa, e eu mesa, fico não. muito. E a mulher tem um papel fundamental na mesa. O Muito. cuidado com a mesa, o cuidado do alimento. Gente, isso não é desmerecer nosso papel, pelo Não contrário. nos diminuir, Se a né? gente for pensar, isso é o principal para o crescimento de uma nação, para o crescimento de todo o universo, né? O Provérbios cuidado da 31 fala família. isso no final, que a mulher sábia, né, ela é o quê? Louvada. Por quem? Pela família. Não é pelos de fora. Como Não. é que você quer cuidar lá fora se a sua casa está em desordem? Uhum. Então, primeiro, o Senhor nos deu esse ministério. É dentro da nossa casa. Não, E e outra- demanda Cuidando do disposição, né? coração. Isso Demanda aí. disposição. É isso aí. Não, e outra coisa, eu muita. tava conversando com aquele esse dia falando, ela tá falando sobre a questão de servir, e a maioria das pessoas mete o pau na Marta. Ah, sim, sim. Só que tem um detalhe, irmão. Se Jesus tá ali pregando e Maria tá ouvindo, quem que ia fazer a janta? Alguém isso tinha aí. que se levantar para isso. Precisa Então, também. Ainda bem que ela despertou para deixar também a Maria ouvir. É, Que Verdade. depois iam revezar, eu imagino. é melhor, mas agora tem que ser Marta com o coração de Maria. É Isso aí. mesmo. Sim. E não Isso Maria com mesmo. o coração de Marta. É. Porque você não pode permitir que o seu trabalho te roube da presença. É. É isso aí Verdade. também. A gente Porque tem às que- vezes você o pode equilíbrio. Às vezes você pode estar trabalhando muito para ele e não se relacionando com ele. É isso E o aí, interesse de Deus é no ativismo. relacionamento, né? Na intimidade. E no trabalhar você pode ter intimidade. Aí Sim. você precisa ter o Sim. equilíbrio, Sim. né? Precisa ter a sabedoria de pensar, Deus, tudo que eu estou fazendo é para a tua glória. E se não for, que o Senhor me tire do que eu estou Sim. fazendo. Se Me a gente ajude a ter fica com discernimento. esse versículo aí, tia Keila, pronto. Tudo o que fizeres, faça para a glória Como de para Deus. o Senhor, né? Fica Pra glória mais de Deus e leve, como para o gente. Senhor. Fica mais leve. Tá uma mulherada nervosa, uma mulherada, né? Desesperada, Eu não só entendo. cansada, E- cansada, E aí cansada. estressa os filhos, estressa o marido, e aí Não, a perde casa o fica propósito. como? Eu não entendo uma coisa. Por exemplo, a mulher diz, eu sou cheio do Espírito Santo. Mas quando a TPM vem, parece que esse fruto do Espírito aí desmorona. Por quê? A TPM não é eterna. Uhum. É isso aí. Na verdade, a TPM deveria ser louvada porque Deus está mudando o ciclo. É verdade. Está encerrando um ciclo e iniciando outro. Sim. É uma possibilidade que Deus está abrindo, é uma oportunidade de você produzir, você gerar. E outro mais. As mulheres na TPM, ela perde a paz delas. Muitas, né? Perdem a paz e acaba perdendo a razão. Acaba perdendo o seu lugar. E eu te falo, a oportunidade que você tem para mostrar o fruto do Espírito é exatamente quando a ira bate na sua porta. Em momentos de ira é a oportunidade de você expor o seu fruto do Espírito. É. Porque se coisas pequenas roubam a sua paz, coisas grandes vão roubar a sua vida. É Não vai dar verdade. conta. Entende? É Então, isso aí. se a TPM é mais forte do que É, você, é. significa que o fruto do Espírito ainda não foi explorado na sua vida.
Porque quando o Espírito te governa... Não você foi pode... manifestado, É né? isso aí. Precisamos manifestar o É isso aí, essa é a fruto. palavra. Quando o Espírito te governa, o fruto do Espírito fala mais forte do que suas sensações, seus desejos, os alentos, porque é uma fase, não é eterna, embora todo mês. E a nossa busca diária, né? Está aí Verdade. firmado para que a manifestação do fruto seja real. E a gente está sujeito a errar. Mas a gente E tem vamos errar, E né? vamos errar. Vamos. Mas vamos pensar sempre, Senhor, eu errei, mas me ajuda porque eu quero acertar. Sim. Na O próxima eu não arrependimento, posso né? errar, me Me ajuda. molda, Isso, me Jesus, molda, isso. me sustenta, porque não tá fácil. E a gente vai achando em Cristo a solução. É uma Agora, gente, construção diária, né? eu percebo também, não sei se vocês enxergam isso também, tipo assim, a gente vê também muitas mulheres querendo curar feridas que, eu falei com aquele esses dias, elas colocam band-aid no ferimento Uhum. delas, Verdade. para Não tratar o foram ferimento dos curadas. outros. As Isso faixas, aí, né? isso aí. Agora, é interessante algo também que eu gostaria de conversar com vocês na questão do feminismo, né? Do machismo, do feminismo, e colocando a mulher nesse papel que o feminismo coloca, e tira da mulher a responsabilidade também. Quem que cria homens machistas? Quem é o responsável por criar homens? As Nós, mulheres, As as mulheres. sim, mulheres. as Então, mães. nós temos que olhar para dentro da gente e falar assim: Sim. opa, a nossa responsabilidade é muito grande. Então o homem é machista, o homem é. Mas espera aí, quem é responsável por cuidar? Uhum. Quem é responsável por direcionar? Então, quem está errando? Porque na Nós ausência precisamos do colocar. pai, quem governa é a mulher, né? Nós precisamos. É a mulher que está ali todo dia, a mulher que está ali cuidando, a mulher que está ali alimentando, levando para a escola. A maioria é as mulheres que fazem isso, que deveria ser, né? Quando não Sim. terceiriza isso. Uhum. Porque o Muitas homem está mães solo, trabalhando. né? Muitas mães solo também. Então, assim, nós precisamos pensar nisso. A gente precisa colocar, porque às vezes coloca, né, a mulher como alguém que não erra, que a fala dela já. Não é assim, nós Uhum. somos humanos, né? O pecado está na humanidade, e não Uau. em um gênero e não em um sexo. Está na humanidade, homem e mulher. Os dois são errados, os dois Verdade. têm ali que serem tratados, né? E não há uma santidade para a mulher e não para o homem. Então, assim, essa parte para mim me incomoda muito e tem Uhum. trazido assim muito questionamento dentro de mim para a gente poder trazer esse resgate para que a gente olhe para dentro da mulher também e veja situações que precisam ser E o tratadas. pior é que esse ativismo acaba fazendo com que as pessoas levantem um certo tipo de bandeira. E o problema não é a bandeira, o problema é quando a bandeira é levantada dentro de uma igreja. Então, é o que nós estamos Sim, vendo. é, Nós estamos vendo vivendo. meninas sendo tratadas, né, para não depender de homem, para poder ser independente. E aí isso me preocupa. O Eu falo que empoderamento feminino, né? e tá de uma forma e não que não tenha que ser. Eu trabalho desde que eu me casei para estar junto com meu marido. A gente precisa Pra trabalhar somar, junto gente. para somar. Somar, É, isso ué. mesmo. Né? A Mas disjuntura. nada que vá afetar meu cuidado com os meus filhos. Quando começou a afetar, a gente parou, falou, não, vai ter que reduzir aqui e tal, vamos ver o que pode ser feito, porque a prioridade é eles. Então, assim, a gente tem que ter esse equilíbrio e esse olhar, né? Porque isso é muito sério dentro da realidade de hoje, porque a mulher sai desse lugar de cuidado com a família, e aí? E essa próxima geração? O que vai ser? Né? Com essa ausência da mulher no seu papel, no seu Porque é propósito. um fluxo, né? Que essa mulher saia de dentro de casa. Porque é Como se mais fosse. importante que ela esteja fora, que ela esteja nos afazeres e crescendo fora, do que que dentro. crescer aqui dentro. Né? Porque aqui dentro não é crescer. Até porque aqui dentro essa mulher não é remunerada, Uhum. né? É o pensamento, Ela não né? recebe salário. Isso. Essa mulher não é remunerada, então essa mulher está meio que como escrava. Ela cuida do marido, ela cuida dos filhos, mas ela não tem nem nada que pague esse serviço. E não E é às só. vezes ela fala, e quem vai cuidar de mim? E não é sobre esse pagamento, né? Não É o é, não é Senhor. sobre o pagamento. É isso aí. É. E é claro que é lógico que tem o outro olhar, né, do homem valorizar esse trabalho. Existem Sim. homens que não valorizam, claro. Existem homens que acham que não tem que lavar uma vasilha, que não tem que ajudar a colocar uma roupa no varal. Existe. Mas o que nós temos que fazer? Trabalhar em casa esse equilíbrio para que um ajude o outro. E Deus sempre no centro, né? Sim. É uma parceria, é um cuidado, é um ajudar mesmo, um cooperar. Verdade preocupante é quando essa mulher ela tenta ir tanto para fora e coloca esse marido no lugar dela, dentro de casa. Isso, né? aí perdeu totalmente o equilíbrio. Isso. Então, como volta, a mulher sabe, ela edifica, né? E A vai mulher sabe, direcionar justamente. nessa parte. Ela tem essa sabedoria de saber conduzir o seu lar, assim como seu marido e seus filhos. Aí vem a maneira que eu me decido posicionar hoje, Isso. que é como essa mulher sabe aí,
vai fazer o quê? Eu ficar de pé amanhã. Resulta muito na minha colheita Minha amanhã. casa fica de Isso. pé. E também, em cima disso que você está falando, a casa, de fato, ela tem um altar. E quando a sociedade, a internet joga a mulher para fora, ela perde o acesso a esse altar. Porque Verdade, ela quer construir uma plataforma. verdade. Deus não trabalha com improviso. Deus trabalha com planejamento. Deus planeja. Deus não faz no improviso. Então, todas as vezes que você planeja, você constrói. É verdade. Verdade. Por isso que a mulher tola destrói, porque ela tem força para destruir, mas não tem sabedoria para levantar. Não Verdade. Constrói. A mulher sábia levanta aquilo que a tola consegue destruir. Forte. Então, o casamento é uma oportunidade para nós nos desenvolvermos. Verdade. A gente cresce no casamento. Muito. Eu e a Keila tivemos uma crise pesada no casamento. Um dia ela fez as malas para ir embora. E aí, quando ela chegou no aeroporto, a moça virou para ela e falou: então, seu voo foi cancelado. Na verdade, não era o voo que estava sendo cancelado. Na verdade, era Deus que estava refazendo a Deus rota. é fazendo a Porque rota. o Adão estava dormindo e Deus estava formando a Eva. É. Então, quando a Eva acordar, o Adão acordar, melhor dizendo, ia encontrar uma Eva formada. Porque o meu sono não tinha a ver comigo, tinha a ver com a formação dela. Porque a vida não traz quem você quer, a vida traz quem você precisa. Verdade. Então, Um a vida, completa o outro. a vida não traz quem você pede, ela traz quem você precisa. Para uma pessoa muito calma, Deus traz uma pessoa mais. Verdade, Isso. verdade. Sanguínea. Para uma pessoa bem lenta, Deus traz um mais acelerado. Por exemplo, eu sou mais de boa, ela não. Ela não. E eu nunca quis ser pai. Eu nunca quis ser pai. Ela tá aqui como testemunha, eu já falei, eu não quero ser pai. Hoje, hein, Jackson? Traumas e vivências, né? Também, Jackson? mas é por causa também da sociedade moderna. Eu falei, meu Deus, como criar um filho nesses dias? Só que eu orei a Deus, falei, eu não quero ser pai, só que eu esqueci de combinar com ela. Ela também orou. E para Deus ela é mais crente. Para Deus ela é mais justa, para Deus ela é mais fiel. Então Deus ouviu ela. Tá aí. E olha aí hoje, olha aí hoje. Diga para mim, o que Tá que aí é ser hoje. pai? Se jogando Cara, aos A pés. vida, né? Agora é Não a tem vida, como né, Jackson? explicar. E você fala, não quer, nunca mais... Não, a gente já tá orando a Deus para vir o próximo. Porque, assim, Eita, É. crescer e multiplicar. Frutificando, né? E é Frutificando. É aquilo que ele estava falando. Depois de muito, muito tempo que a gente, assim, no casamento, como o casamento nos modela, né? Sim. Uau. Nos aperta. Uau. E, tipo assim, para fazer um novo da gente. É isso E aí. depois de muito tempo que eu entendi que tudo que estava acontecendo no casamento não era sobre o Jackson. Era sobre mim. Deus queria mudar a mim. Então, Deus queria Autoconhecimento mexer aí, em ó. mim. Deus queria me moldar, mexer aqui que você tem que melhorar, é aqui que você tem que perdoar, é assim que eu quero você. Então, não era sobre ele. Ele só estava sendo instrumento de Deus para o aperfeiçoamento que Deus queria. E automaticamente aperfeiçoa ele também, Também, porque claro. é algo, Sim. é lapidar, Automático. é lapidar um e o É uma outro. manutenção. É coisa linda. Então, Ó. o casamento é essa manutenção. Às vezes, você não precisa mudar de rua. Só precisa mudar de faixa. Entende? Verdade. E uma coisa que eu percebi, depois que nós tivemos filhos, nós perdemos muitos amigos. Uhum. Porque a nossa vida é uma avenida. Vai ter gente que vai passar na sua avenida. Vai ter gente que vai passar lento. Verdade. 3 anos, 5 anos. Vai ter gente que vai passar rápido. E tá tudo bem, vocês tudo têm um bem. propósito e isso muda. Isso Vai aí. voltar depois e É vai. isso aí. Mas tá É um tudo bem. fluxo, né? É. Vai ter gente que não vai nem querer passar nessa avenida. Também. Verdade. Vai Vai usar ter os gente. caminhos. Você tá aí? Você tá aí? Vai ter gente que vai falar assim: eu Verdade. quero morar aqui, eu quero Verdade. parar e ficar aqui. Só que é um fluxo. Eu não vou parar minha vida porque alguém que não quer mais caminhar aqui. Claro. Não pode. Entende? Então eu entendo que Deus traz pessoas e Deus tira pessoas. Sim, É. sim, sim. E toda vez que Deus tira pessoas, ele é o mestre em repor. Ontem eu estava falando sobre Judas Iscariotes. Que por que na ceia, Jesus sabendo que Judas ia trair ele, por que Jesus não cancelou a ceia? Sabendo que tinha um traidor na mesa? Porque a mesa não é para revelar talento, a mesa é para revelar caráter. Uhum. E o talento te traz para a mesa, mas só o caráter te mantém nela. É. Por que Jesus não cancelou a ceia? Porque se ele cancelasse a ceia por causa de um traidor, ele ia impedir os outros discípulos de ter comunhão. É verdade. Eu não posso Ó. impedir os outros de ter comunhão por causa de um traidor. De desfrutar, né? Você tá aí? Então, às vezes, você vai ter que manter a postura, mesmo sabendo que tem um traidor por perto. É verdade. Você só pode se considerar maduro quando você aprender a lidar com alguém que está pronto a te trair, está perto de te trair. Quando você aprender a lidar com Judas, você está pronto para falar sobre maturidade. Uau. É. E isso é forte, porque a gente tem que, às vezes, lidar com Judas a todo momento, Verdade. né? Frustrações, faz parte. decepções. E a Bíblia é diz isso que o aí. joio e o trigo estão juntos dentro Uau. da igreja. Verdade, Só verdade. no dia
da colheita da que a gente vai, colheita. vai separar. Então, É verdade. né, vai ter um momento que vai separar. Por isso a gente tem que ter maturidade. Muito e aí boa. essa maturidade é muito forte, principalmente para nós que somos mulheres. Como precisa, né? Porque As é mulheres aquilo. estão cheias de mimimi. Isso, É. e é aquilo. é? A gente pode destruir a casa se a gente Uau. não É tiver verdade. controle nessa maturidade aí em Cristo. Isso é muito forte, gente. Meu Deus. E uma palavra-chave também é o quê? Temer ao Senhor. Por que a gente está vivenciando tanta coisa? Provérbios fala isso, né? Uhum. Se a gente teme a Deus, eu vejo que o temor é como um freio moral. Às vezes você quer fazer tanta coisa, mas você teme ao Senhor. Amém. É verdade. Isso é tão. É princípio, obediência. Temer o princípio. É verdade. E quando você diz, Jackson, na questão, e Keila, né, na questão do filho, aí a gente vai lá para Joquebede. Toda vez que fala filho, eu Ah, é lembro de maravilhoso. Joquebede. Sim. Olha, se nosso meio tá difícil, você imagina no meio que ela estava vivendo. Não. Escravos, Uhum. vivendo no meio econômico, assim, trágico para eles, porque não Uhum, tinha uhum, salário, uhum. sofrendo ali emocionalmente, fisicamente, em todos os âmbitos, correndo o risco de perder o filho. Mas o que ela Sim. fez? Ela orou ao Senhor e ela disse: Deus, meu propósito não morre. Meu propósito não morre, meu propósito não morre. Até que Deus deu a ela uma estratégia. Estratégia. Aí Deus Mulher de não trouxe só a estratégia. estratégia, Deus trouxe para É, ela a provisão. Tudo, provisão. Para o estudo, para a roupa, para casa, para Proteção. comida, para Uau. E tudo. do melhor, né? Gente, olha isso. É no meio dessa do loucura caos. toda que Deus se manifesta e diz: Eu estou no controle. E, É verdade. e tem uma coisa engraçada sobre Joquebede, é que a Bíblia diz que Faraó aumentou o serviço sobre os hebreus. Sim, E quanto mais aumentava a carga, mais eles cresciam. mas ele se multiplicava. Então quer dizer que quanto mais frustrante é o ambiente, mais frutífero é o indivíduo. Aleluia. Quanto mais luta, É isso aí, Ih. você mais cresce, você mais frutifica. E aí tem um detalhe. Quando o faraó perguntava às parteiras, cadê os meninos? verdade. Elas viravam e falavam assim, ó, as mulheres hebreias São muito fortes. são É mais fortes do que as fortes, egípcias. rápidas. O faraó Verdade. não sabia, mas quando ele aumentava a carga, ele também estava aumentando a força. É. As mulheres estavam tendo mais resistência do que as egípcias, porque elas não carregavam o nível de carga que as hebreias carregavam. Aumentando a estabilidade. Por isso que a mulher cristã tem mais força do que a mulher ímpia. Uau. Amém. Porque ela consegue suportar coisa que a mulher verdade, ímpia não é consegue. verdade. A mulher ímpia, qualquer coisinha Amém. quer suicidar. Ela... Amém. E vence guerras. Que, Ai, eu choro. cara, É verdade, vai, é verdade, cara, é vai, É o que verdade. Tia Keila estava falando sobre maturidade, né? A maturidade, ela vem muito com o seu crescimento espiritual. Aleluia. Sim, Ela vem com a sua intimidade com é Deus. verdade. Então, quanto mais você tem intimidade, mais você tem maturidade. Boa. Mulheres que estão nos assistindo, não desista. Né? Verdade. Às vezes você está pensando, não vou chutar o balde. Não isso aí. desista, peça ajuda, busque ajuda. Ajuda de pessoas que temem a Deus. É Porque isso aí. que tem de gente aí, não, larga tudo. Peça ajuda, porque Deus está no controle, Ele E pode de mudar pessoas que te histórias. acolham, né, com o seu Com propósito, sabedoria. com fé, com palavra, para que você rompa e vença É em nome de verdade. Jesus. E a Joquebede, ela não teve medo de engravidar. Hoje as mulheres estão com medo de engravidar. É. As mulheres preferem, desculpa, cuidar de cachorro do que cuidar de menino. Sim. Ou do corpo, Entre né? o que ela tá falando, ou Ou cuidar vai do estragar corpo. o corpo. Ou entre o que a Keila falou, porque elas não vão receber. Cuidar de filhos, você não recebe salário. Sim. Só que você recebe galardão, porque Meu os filhos Deus, é a herança é do um Senhor. E eu digo investimento. para você que Deus multiplica a renda da casa quando os filhos vêm. Eu acredito. É verdade. Não, Vocês estão sim. vivendo isso. É Eu verdade. vivi isso desde que meu primeiro filho nasceu. O David tem 17 anos hoje. A provisão de Deus, ela é abundante. O Danilo veio, a provisão aumentou ainda mais. Por quê? Porque Deus ama aqueles que frutificam. Jacó foi um dos homens mais prósperos da Bíblia, porque teve muitos extraordinário. filhos. Cada filho traz debaixo do braço um pão da provisão. É extraordinário. Joquebede não tinha um meio de... Quando a mulher tá grávida para fazer o... Ultrassom. Ela não tinha, mas ela, mesmo assim, na ousadia... Verdade. E se viesse menina? Tava liberado, mas se viesse menino, ia morrer. Ela teve coragem de engravidar. É. E detalhe, foi uma provisão, porque ela teve uma habilidade de esconder Moisés 3 meses. E a Bíblia diz que o menino era formoso, mas estava escondido. Era formoso, mas ela escondeu. O que eu aprendo? Que a fala do mundo é o que é bonito é para se expor. É. No reino, ao contrário, o que é bonito é para esconder. Eita, eita. Uau, forte. E o que o mundo Verdade, diz? verdade. Filho dá trabalho, filho gasta, filho... É isso aí, é E Deus isso tá aí. Não é, dizendo, Marisa? tenha É filho. Em isso cima aí. do que você está falando sobre a questão da mulher fazer com que o templo, o corpo, se torne o seu Deus,
se torna a sua devoção, a sua adoração, que a mulher não tem tempo para fazer o devocional, mas tem tempo para academia. A mulher não tem É. tempo para orar, mas ela tem tempo para ir malhar, passar. E não é errado malhar, pelo amor de É Deus. O Senhor necessário, quer o é equilíbrio, necessário. né? Ele Isso, quer eu o preciso equilíbrio. disso. Só que você Eu precisa preciso também, encaixar. amiga. É. Porque o segredo do sucesso é como você utiliza o seu tempo vago. É. Isso. Entende? Porque quando você perde o seu tempo com Deus, toda a sua Tudo vida se acaba, perde. tudo acaba. É as suas prioridades, né? É isso aí. Onde Tessalonicenses está o fala teu isso, né? tesouro? Sim, aí Do estará o teu coração. equilíbrio entre o corpo, alma e espírito. Sim. Hoje a gente, às vezes, você cuida demais do espírito, lado de faz seu fora. devocional, Uau! ou não está cuidando do templo e fala que é templo do Espírito Santo. Você tem 24 horas, se você não tem 1 hora para cuidar, como é que você vai ter força para cuidar dos E o seus seu filhos? corpo é E tão os netos? espiritual quanto a sua Quanto? vida de Repete, oração. repete, repete. É O isso seu aí. corpo é tão espiritual quanto a sua vida de oração, Isso quanto a aí. sua Uau. devoção. É verdade. Tem que nutrir os dois. E é o que nós Sim. falamos aqui também na questão da mesa, da espiritualidade de você cuidar da sua casa, é tão espiritual quanto você ir na igreja também. Também. Então, tem que ter esse equilíbrio, Verdade. esse É cuidado. tanto que é o quê? Vida com Deus, família e depois o que você faz. É isso aí. Uau, É o que ela tá falando aqui. Como é que é? O seu corpo é tão espiritual quanto a sua vida é espiritual, quanto a sua Muito. devoção, quanto o seu tempo com Tudo. Deus. É isso aí, o secreto. Deus só dá segredo para quem tem secreto. Sim. A gente quer. Quando a gente acorda, por exemplo, Maria, quando acordou no domingo da ressurreição, a primeira pessoa que ela foi buscar foi Jesus. Ela falou: eu preciso fazer meu devocional. Uau. Eu preciso ir atrás de Jesus. É. A primeira pessoa que Maria quis encontrar no domingo da ressurreição foi Jesus. E hoje as pessoas, quando acordam, a primeira coisa que elas vão. A internet ou a rede social é uma janela. Toda vez que você entra na rede social, não é para você olhar a sua vida, é para você olhar a vida dos outros. Sim. É uma janela. E aí não contempla, não tem gratidão. É isso aí. Perde, né? E o aí, essencial para viver uma vida. Quando frutífera. você olha para a janela, você deixa de olhar para o espelho, porque a palavra é o espelho. Verdade. E a rede social é a janela. É. Então a minha geração está trocando o espelho pela janela. A janela faz você olhar para fora. O espelho faz você olhar para dentro. Isso é muito Você sério. não pode mudar a sua vida olhando pela janela, porque você vai ver a vida dos outros. Você começa mudando a sua vida quando você olha para a palavra. É um espelho. Não é aquele negócio que o Maurício fala. A palavra é um espelho. E o celular, né? Ele roubou praticamente tudo, relógio, câmera, ele roubou tudo. Não pode roubar a nossa família, É né? isso aí. Precisa ter mesmo esse equilíbrio. Deixa eu acrescentar um negócio em cima disso aí. O problema da internet é que ela não só nos conecta com Wi-Fi, porque a gente está dentro, mas conectado com quem está fora. A internet conseguiu nos aproximar de quem está longe e nos afastar de quem está perto. É isso aí. Qual foi a ideia do inimigo há anos atrás? Colocar uma tela grande, mas o nosso tempo era pequeno. A tela era grande, desse tamanho, mas o nosso tempo era pequeno. Com o passar do Hoje, tempo, a estratégia mudou. É. A tela foi diminuindo e o nosso tempo foi crescendo. Da televisão foi para o notebook. Uhum. O nosso tempo foi crescendo. Do notebook foi para o tablet. Diminuiu a tela e o nosso tempo cresceu. E do tablet foi para o celular. A tela diminuiu e o nosso tempo cresceu. Então, se a tela hoje é um altar, o sacrifício é o nosso tempo. Uau. Nós estamos sacrificando o nosso tempo no altar errado. Nossa. E Isso é tão Isso tem sério, trago prejuízos não é? gigantes para uma geração. É. E a gente quer desconectar as crianças, mas os pais estão mais conectados do Uau! que as crianças. repete isso. A gente quer desconectar as crianças, Uau! mas os pais estão mais conectados do que as crianças. E as crianças, elas veem o exemplo e não a fala. Por isso que os pais não têm autoridade de tirar, né? Sim. Porque os filhos veem o Isso é muito reflexo. sério. Sim, isso é muito sério. Trabalhando os relacionamentos, né? Sim, isso é muito sério. E isso é algo que tem que ser policiado mesmo em nós, né? Eu Verdade. falo como mãe de 2 adolescentes, né? Nós precisamos todos os dias ficar atento e, olha, vamos fazer um combinado entre nós. Isso é muito importante. Combinado. Eu, como professora, eu fui passar um filme sobre Nelson Mandela e tive que fazer um combinado com os meus alunos do 8º ano. Por quê? Qualquer coisa estão com celular. Aí eu falei, vamos combinar? Vocês vão colocar os celulares aqui sobre a minha mesa? Foi de boa, conversando. sim. Eles colocaram os celulares sobre a mesa para a gente assistir o filme sobre a biografia de Nelson Mandela. Isso que você está falando é tão sério que hoje a gente senta na mesa e as pessoas não querem mais conversar. Não olha, não E eu tem falo olho pra no você olho algo mais. tão mais sério, Jackson. Um dia nós saímos em família e falei, vamos deixar o celular aqui. Pra gente poder ter só o tempo entre a gente, conversar, beleza. Chegamos no restaurante, sentamos, esperando o garçom, né? Não vieram, Ai, já até chamamos. sei.
Tá lá o QR Code. Não, aqui o cardápio é só pelo Só no QR QR Code. Code. Olha Doutor, isso. gente, Ou por seja, favor, atualizou, Olha né? isso. E- por Olha favor, não isso. faça isso, porque É, a gente é. quer sair, É, mas vocês fazem a gente estar. é. Porque se você vai olhar o cardápio, vem uma mensagem no WhatsApp, vem uma mensagem no Insta, olha aqui o que está acontecendo, e você deixa de conversar o que tem que ser É por conversado. isso que não tem como ter devocional com rede social. Não tem como você levar o celular para oração. É isso Você aí. não se conecta com o céu. Notificação chega. Não tem como. não. E tem coisa que tem que ser urgente, é urgente, mas não é tão urgente assim. A Bíblia fala lá em Eclesiastes 3. Há tempo de abraçar e há tempo de se afastar. Há tempo de abraçar e tempo de se afastar. A questão não é saber se você sabe abraçar. A questão não é saber se você sabe afastar. A questão é saber se você está fazendo isso dentro do tempo. Porque às vezes você pode estar afastando fora do tempo, ou às vezes você está abraçando fora do tempo. Uau. Porque tudo que você precisa entender não é sobre abraçar ou sobre afastar. Tudo que você precisa entender É sobre o tempo. é sobre o tempo. Porque se você afastar fora do tempo, você pode estar expulsando para longe quem Deus trouxe para É perto. verdade. E às vezes Deus traz pessoas para perto para contribuir para o seu crescimento amanhã. Eu louvo a Deus por diante de muitas pessoas, e eu sempre vou ser grato. Então, as pessoas que eu sempre vou falar, pastor Ronaldo, pastor da Recomeçar, irmão da pastora Marisa. E é um cara que Deus trouxe para perto para acrescentar na minha casa, na minha Amém. vida, na vida daquele. Assim, se tem uma pessoa assim que eu vou ser grato o resto da minha vida, vai ser o pastor Ronaldo. Porque eu Amém. entendi essa questão do abraço. Amém. Entende? Quando o Eutico caiu, isso é forte. Quando o Eutico caiu, ele não precisava de alguém para enterrar ele. Porque quando a pessoa cai e morre, a primeira coisa que aparece é gente para enterrar. É. Ninguém quer abraçar um morto. O Paulo deixou o sermão de lado. Ele parou o sermão e desceu para abraçar um morto. Porque abraçar quando você tá lá em cima, todo mundo quer, mano. Quero ver descer para abraçar quando você cai. É verdade. Por que que muitas pessoas não se levantam? Porque não tem quem desça Uau. para abraçar quem caiu. Uau. Você vê. Porque é mais fácil enterrar quem caiu do que abraçar o caído. Meu Deus, É verdade. verdade. Por isso que verdade. Paulo foi quem foi. Não, Por isso que Marisa, Paulo foi quem não é? foi. Porque ele teve a graça e a humildade. Deixa eu parar o sermão aqui e botar ele em prática. Deixa eu descer para abraçar esse cara. Porque só valoriza quem tá de pé quem um dia esteve no chão. Uau. Só valoriza uma mesa quem um dia já passou fome. É verdade. Só valoriza um abraço família quem um dia não teve. Eu falo com aquele direto. Aquele, quando eu fui casar com aquele, eles têm um costume na casa dele, que é diferente da minha casa. Na casa deles, eles só fazem refeição na mesa. Uau. Isso pra mim era uma coisa terrível. Porque na minha casa a gente só crescia fazendo prato na mão de frente pra TV. Então quando eu fui casar, eu não entendi isso. Por que que vocês comem na mesa, gente? Televisão lá, bora lá assistir comendo. Porque você já faz duas coisas de cada vez. Só que acaba que quando você come com o prato na mão, você perde a comunhão. É. E aí eu fui entender isso. Aí quando a gente casou, a primeira das coisas que ela pediu pra comprar foi a mesa. É o melhor que tem. E hoje está acontecendo o quê? Não está tendo mesa nas Tá na- casas, cada vez Oh, diminuindo mais. Boa, Para quê? boa. E é comprovado, né, que a criança e o adolescente que cresce nesse âmbito da mesa, ele tem muito mais possibilidade de sucesso na vida, não entra nas drogas, não entra em situações de vulnerabilidade, porque tem base, tem Tem suporte, tem olhar, tem mesa. conexão com o que é real. Então, Uau. é muito forte isso. A gente precisa trazer mesmo isso para nossa casa, para nossa realidade a cada dia. E a tia Keila falou sobre a questão de Joquebede. E ela escondeu Moisés 3 meses. E ele fazia barulho, hein? E esse menino chorava, mas ninguém ouvia. E às vezes, Deus precisa nos esconder para ele não nos perder. Verdade. Às Tremendo. vezes vai ser necessário Tremendo. Deus ocultar você hoje para você aparecer amanhã. Verdade. É isso aí. Porque quando Joquebede colocou Moisés dentro de um cesto, o desejo de uma mãe, ela tá lá dentro. Claro. Mas por que ela não entrou? Porque não cabia a ela. Porque processo é privado. É Proposta individual. Cada um tem o coletivo. seu. É. E no capítulo 2 de Êxodo, aparece 4 mulheres na vida de Moisés. A Joquebede, que fez o cesto. A filha de Faraó, que desceu para se banhar. Uhum. As donzelas, que estavam às margens do rio, que foi lá pegar o cesto. E a Miriam, que era Miriam. irmã de Moisés. A adolescente Ou linda que seja, Deus usou. ninguém nasce sozinho. Ninguém cresce sozinho. Ninguém vive sozinho e É. ninguém morre sozinho. Meu Deus. Para nascer, precisou da mão do médico. Para crescer, precisou da mão da mãe. Para casar, precisou da mão da mulher. E para morrer, precisa da mão do coveiro para ser sepultado. É. É. Uau. Entende? E para viver em Deus, precisa da mão dele. Resumindo, quando Moisés nasceu, que ela colocou ele dentro de um cesto,
que ela colocou às margens do rio, a Miriam apareceu, a filha de Faraó pegou e tal, e ela falou assim, eu conheço alguém que pode amamentar. Eu preciso encontrar mulheres que tenham leite, alimento, para nutrir a próxima geração. E aí ela chamou o Joquebede se apresentou à filha de Faraó, a filha de Faraó virou e falou assim, ó, leva esse menino. Isso é muito forte. Porque o menino saiu da mão dela e no mesmo dia voltou para a mão dela. E quando ela pegou o menino na mão, que ela estava indo embora, a filha de Faraó, peraí, vem cá. Tem um auxílio emergencial também, vem cá. Tem um Bolsa Família, vem cá, tem um auxílio. Ali não era nem auxílio, Olha. não, ali era uma provisão É isso aí, direta e direta. extrema. Deus foi no suporte geral, assim, Tem falou, uma- toma tudo para Eu vocês. tenho um auxílio. Você vai receber em dia, porque você está cuidando daquele que é de Deus. É. Então, quando Moisés era pequeno, ele lidou com o rio. Mas quando ele cresceu, ele teve que lidar com o mar. Porque de acordo com o seu crescimento, de acordo com o seu nível de batalha. Uau. Gente, que Deus honra estar seja com louvado. vocês. Suas últimas palavras, A honra é Marisa nossa. Santos. Hã? Nossa, A honra né? é nossa. Gostamos, né? Gostamos, Vou né? marcar bom, bis, muito bis, bom. bis, Muito, bis, bis. muito Merece legal. bis. Foi Tá lá. muito legal. Fica à vontade, É. pode falar qualquer coisa aí. Tá. Que nós sejamos discípulos realmente do Senhor, né? Essas mulheres sábias Sim. que mesmo cansada, sobrecarregada, se joguem ao Senhor. Façamos o devocional, vamos para Ele primeiro, Uau. porque Ele está à mesa. E na mesa de Jesus não tem acepção de pessoas. Aham. Ele ficou com a prostituta, ele ficou com o Uau. órfão, com a viúva. E às vezes a gente está escolhendo quem vai estar na nossa mesa. Uau. E tem tanta gente precisando. Então que nós sejamos mulheres de verdade. Uau. Precisamos dessa prática, né? Esse olhar, né, É Maria? esse olhar para o outro com misericórdia, porque às vezes nós queremos misericórdia, mas a gente não está tendo com as outras vidas. Então, sermos aí essas mães eternas, né? Uau. Mulheres Verdade. eternas, preocupar com o que é eterno, Amém. com o que vem do alto. Amém. E através do devocional e cuidando da sua palmeira debaixo da árvore. Que seja lavando roupa, trabalhando, o Top. que for, É né? verdade. Marisa, meu muito obrigado. Muito obrigada I a love você. my Oh, friend. gratidão. Amém, Suas amém. Eu considerações. louvo a Deus. Gente, que manhã gostosa, que momento Maravilhosa. maravilhoso estar aqui com vocês, né? E falar de mulher no tempo da atualidade, isso é muito sério, muito forte. E que nós sejamos mulheres segundo o coração de Deus. E assim como Deus disse, né, para a mulher que estava em adúltera, a mulher adúltera, né? Que todo mundo queria crucificar, queria Jogar jogar pedra. É. queria apedrejar. E Jesus disse, mulher, tem alguém aqui para te acusar? Não, vá e não peques mais. Então, que cada uma de nós aqui, que cada um de vocês aí que estão nos assistindo também possa entender que em Cristo nós somos mais que vencedores e que a gente tenha a visão do nosso papel fundamental de cuidar de uma geração. Né? Assim como Joquebede Verdade. cuidou de Moisés com todo amor e carinho, entregando o que ela tinha e correndo o risco até de morrer por ele, que nós possamos ser assim também por essa geração, né? Nós Verdade. mulheres somos responsáveis pelo cuidado, pelo atender, pelo alimentar uma geração de meninos e meninas. Tia Verdade. Keila, a gente é muito grato a Deus pela sua vida, pelo trabalho que você exerce na cidade. Há muitos anos, te conheço há É, muito Deus é tempo. lindo. E assim, muito feliz pelo seu crescimento, pelo seu desenvolvimento, pelo seu sucesso. E a minha casa te ama. Amém, Em 2024 a gente está de mãos dadas. Deus é lindo. Eita. Aqui nós Amém. temos um propósito, o propósito de Amém. vida é a gente fazer mudar a realidade que nós estamos vivendo, né? Amém. Então nós precisamos cada vez mais de abraçar e segurar na mão, dá sua mão aqui, Marisa, dá a mão aí, Jackson. É assim que a gente vence, ó. A igreja precisa disso, né, Jackson? E nós somos a igreja. Amém. Eu louvo a Deus pela vida de vocês. Obrigado, Vocês querida. são Amém. Marisa, ó. Amém. Também agora, viu? Oh, Minha amiga. dignatária esposa! É. Aê! Ele é terrível, Que né? linda! É desafiador, né? Assim, eu falei até com ele, eu fico resistindo, sabe? Chegar aqui, porque eu me sinto assim, meia presa para falar. Mas o Senhor tem nos ajudado e como a Marisa e a tia Keila têm falado sobre mulheres, eu acredito muito que a gente precisa ser bíblica, né? Uma mulher bíblica, uma mulher cristocêntrica, uma mulher que traga Cristo para a nossa casa, traga Cristo para a criação dos nossos filhos, traga Cristo no cuidado do nosso marido e assim, que o nosso lar ele exale esse cuidado do Senhor, porque é isso que a gente precisa derramar. Né? É isso que a gente precisa exalar. Então, que a sua preocupação, mulher, não seja em ganhar fora,
que a sua preocupação seja, em primeiro, Cuidar dos crescer seus. dentro, Uhum. né? Ganhar dentro, Forte. ter dentro, conectar dentro, estar assim totalmente envolvida aqui dentro, porque infelizmente hoje a gente vê muitas mulheres envolvidas fora Uhum. e dentro está totalmente distante. Isso. Então assim, isso não é a mulher de Provérbios 31, né? É. A mulher sábia, ela traz, ela edifica, ela se preocupa primeiro com o seu lar, primeiro com sua casa. E o seu valor é maravilhoso. Então é isso. A tia que ele falou sobre provisão, a Marisa está aqui e ela é testemunha do quanto a gente viveu a provisão do Senhor no nascimento do Joseph. E Verdade. a gente teve uns 4 chá de fralda. Foi. Olha isso, tia Keila. Deus é lindo. É o que você A gente tem falou. fralda até hoje. É isso aí. O Joseph está com 9 meses, a gente não comprou uma fralda Deus seja até louvado. Nossa, hoje. Deus é lindo. Então, Deus seja testificado neste lugar. Amém. A gente tem testemunho para contar dessa provisão. E realmente, assim, Deus, ele surpreende o seu lar. Deus, ele surpreende sua Filho casa. é bênção de Bênção Deus, do herança. céu. Herança, Não tenha medo de verdade. ter filho. É. Engravide, mulher. Deus é o Deus que traz a É provisão. isso aí. Deus traz tudo que você precisa. Cada filho traz debaixo do braço. Um pão da provisão. Uau. É isso aí. Lindo. Gente, quero forte. agradecer, em cima do que a tia Keila falou aqui, quando a mulher adúltera foi pega, que eles queriam apedrejar ela, trouxeram ela para Jesus. Jesus é a graça, não é uma pessoa, é uma graça. Pela graça sois salvo. Verdade. Então, quando Jesus se levantou, era advogado dela. E Jesus falou, quem não tem pecado, atira a primeira pedra. O Uhum. único que não tinha pecado, ele Era era ele. Jesus. O único que tinha direito de tacar pedra nela, era ele não tacou. E às vezes a gente, cheio de pecado, vive tacando pedra nos outros. Uhum. A lei foi escrita na pedra. Toda vez que você taca a pedra em alguém, porque você ainda está na lei. Toda vez que Uau. você perdoa alguém, porque você entendeu a graça. Uau. Amém. Pela lei, aquela mulher entrou viva para sair morta. E pela graça, ela chegou morta para Nossa, sair saiu viva. viva. Verdade. Última coisa. A Bíblia diz lá sobre... Pedro falou para Jesus, quantas vezes eu tenho que perdoar meu irmão? Pedro falando, 7. Ele mesmo faz a pergunta e ele mesmo dá a resposta. 7. Jesus falou, não, 70 vezes 7. Por que Jesus falou 70 vezes 7? Vai dar 490. É possível alguém errar com uma outra pessoa mais de 490 vezes? Casa para você ver. É, Casa você vai saber. É. O que Jesus está é um falando ali? desafio, né? Exato. Convivência. O que Jesus está falando ali não é de 490 vezes. O que Jesus está falando ali é Salmos 90, 10. A vida do homem dura 70 anos. Quantos dias tem uma semana? 7. 7. Quem falou 7 foi Pedro. Enquanto Pedro estava falando de uma semana, Jesus estava falando de uma vida inteira. Uau. É. Por isso que quando Jesus estava na cruz, ele falou assim, pai, perdoa eles porque eles não sabem o que fazem. Se Jesus perdoou quem o matou, por que a gente não consegue perdoar nem quem nos feriu? Quando você perdoa alguém, você está liberando a si mesmo. O amor fala Forte daquilo que isso você já. recebeu e o Verdade. perdão fala Forte. daquilo que você entendeu. Isso que você está falando, assim, hoje em dia é melhor excluir, né? É melhor anular do que acolher, Uau. né? As pessoas não querem, Não, as pessoas não querem. Tipo, errou, então eu vou excluir. cancela. Errou, eu vou cancelar. Ah, falhou comigo, vou rejeitar. Você não pode errar hoje. Não. É verdade. E Jesus, ele trabalha com acolhimento, com abraço, com amor, né? Pedro errou e ele... É a essência dele, ele é o próprio O amor. único essência. ponto que ele coloca é não peques mais. mais. É isso né? aí. Eu te Não- aceito, só não aceito seu pecado. É Eu te lógico abraço, que eu ela, te ela, acolho. ela não deixaria de errar em outras áreas, mas É. naquela área que ela recebeu o perdão, que ela não errasse novamente, né? Jesus É disse isso pra aí. ela, vai e não peques mais. Top Então demais. isso é muito sério, muito forte, né? E é muito importante a gente refletir Meus sobre amigos, isso. um Uau! beijo no coração de vocês. Foi Pode mais extraordinário. reino, mais edições. Quero trazer elas de novo. Foi muito Ih, bom coisa ter com vocês. boa. Uau, Um beijo, Deus uau, abençoe. Muito uau. obrigado.